Durante o Congresso Internacional IUFRO, que teve como tema as novas e clássicas estratégias de manejo para a sanidade florestal em plantações, o Fabiano Reis conversou com o pesquisador da Unesp e coordenador do Congresso, Carlos Wilken, sobre os assuntos apresentados. Seguimos aqui nesse importante congresso que discute um tema extremamente importante, que é a sanidade florestal. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o coordenador aqui do Congresso, pesquisador da Unesp, o Carlos Wilken, que participa conosco aqui no Canal do Boi. Carlos, como que esse debate de pesquisas ele tem sido trabalhado, não só aqui no Brasil, mas também em outros países? Esse tema que nós chamamos de sanidade florestal, né, que envolve a parte de estudo de pragas e doenças, ele tem sido bastante importante no mundo porque não só aqui, mas países como aqui só do hemisfério sul, né, a África do Sul, Chile, mesmo a Austrália, tem aumentado o problema, né, de pragas e doenças. E são vários fatores que estão envolvidos, né, particularmente aqui no Brasil. Nós temos a expansão da área plantada, o estado do Mato Grosso é o estado que mais cresce com relação a isso, e nesses primeiros anos normalmente ocorre esse tipo de problema, até a gente chegar a um problema na hora que estabilizar mais ou menos a área, aí reduz um pouco e aí nós vamos ver como é que vai ficar esse cenário. Mas o importante aqui é a gente conhecer, né, trazer os pesquisadores estrangeiros, ver o que eles estão passando lá fora, conhecer um pouco o nosso e esse intercâmbio a gente conseguir informações que nos ajudem a manejar melhor no campo. As ferramentas de manejo, os protocolos que são aplicados nas florestas, eles podem ser aplicados, por exemplo, uma experiência na Austrália, na Nova Zelândia, no Brasil, em alguma parte do Brasil, ou seja, as questões que atingem a floresta em algum desses países que eu citei ou aqui são parecidas, são as mesmas? Então, nós temos aí um grupo de pragas, né, nós chamamos de pragas exóticas, que a maioria desses insetos, na verdade, eles são australianos e de alguma maneira eles acabaram, digamos assim, escapando. E aí nós temos, às vezes, pelo menos 3 pragas importantes, ou 4, que ocorrem tanto no Brasil quanto aqui, África do Sul, Uruguai, Chile, Argentina. Então, nessa perspectiva, porque nós trabalhamos principalmente, a estratégia seria de controle biológico, né, que seria uma forma mais sustentável de controle. E aí, esses outros países também vêm trabalhando com os mesmos inimigos naturais. Então, a nossa fonte é a Austrália, para buscar esses inimigos naturais. E aí, as pesquisas são feitas, né, na realidade, na condição principalmente climática de cada país, mas qualquer tecnologia, ou da produção para a liberação, ou de adaptação, esse intercâmbio acaba sendo bastante proveitoso, porque estamos trabalhando com os mesmos grupos de pragas e de inimigos naturais. Essas pragas que atingem hoje a floresta no Brasil, vou pegar como exemplo o Mato Grosso do Sul, em metros cúbicos de madeira produzida, ou que tem potencial de produzir, hoje dá para dizer o que ela potencialmente pode trazer de perdas a essa produtividade? Então, vou pegar alguns dados históricos que nós temos, né? Em 2008, nós tivemos a introdução de uma praga chamada percevejo bronzeado no Brasil, né? Entrou pelo norte, pela Bahia, depois se espalhou pelo Brasil inteiro. E o ano entre 2010 e 2015, nós acompanhamos no levantamento feito pelo IPEF em Piracicaba, isso causou um prejuízo, né? Nós chegamos a uma área, só em 2012 foram 250 mil hectares infestados naquele ano. Mas a gente pegando o acumulado de 5 anos, calculamos as perdas, né? Porque a perda é mais ou menos de 15% a menos de volume de madeira na hora da colheita. E foi a primeira vez que nós tivemos uma praga que chegou a causar um prejuízo que foi de 1,1 bilhão de reais, né, acumulados. Então seria uma média mais ou menos de 200 milhões de reais por ano de perda, né? E esses são os riscos que nós corremos. Nós trabalhamos hoje, essa praga não está em controle total, mas ela reduziu muito a partir do momento que a gente usou o controle biológico. Existe algum parâmetro, alguma condição ambiental ou falha de manejo que faça com que essa praga tenha um ambiente mais adequado para o seu desenvolvimento? Então, normalmente esses insetos que ocorrem, principalmente nas plantações de eucalipto, eles são pragas que ocorrem no período da seca, tá? Diferentemente da agricultura, né? Porque boa parte da agricultura aqui no estado que é forte, por exemplo, se pegar milho, soja, são culturas de verão e as pragas ocorrem no verão, então tem um clima próprio. E aí o problema que nós temos no caso das perenes e o caso do eucalipto é que no período da seca, esses inimigos naturais, naturalmente a população deles diminui, por 2 razões. Uma pela questão da própria seca e indiretamente a seca ela reduz toda a vegetação, quer seja de mata nativa, né, de área de preservação, etc., de reserva legal, e mesmo o que a gente chama no subbosque, né,
fica tudo seco. E aí eles não têm a fonte, principalmente que é flores, néctar, pólen, e aí o que acontece? A população deles abaixa e a da praga, que está na condição ótima para ela infesta. Então aí nós precisamos desenvolver os métodos de criação de laboratório e fazer liberações para que a gente possa, né, manejar isso bem durante o ano todo. E aqui no Congresso esses temas estão sendo debatidos com representantes de 14 países. Como é que tem sido essa troca de experiência e como que os pesquisadores vão levar para cada um das suas cidades, estados e países as experiências aprendidas aqui? Então, nós já vemos trabalhando com um grupo grande de pesquisa, né, a nível mundial, que envolve um projeto internacional, né, coordenado pela Austrália, mas o Brasil, a África do Sul, Portugal fazem parte, outros países estão, né, aderindo. Então, isso já tem mais ou menos 8 anos que a gente já vem atuando isso. Então, e volta e meia nós encontramos nesses congressos, a gente faz esse congresso justamente para fazer essa troca de informações. Agora, nós conseguimos trazer uma quantidade maior de representantes de outros países. Alguns vêm da Europa, então na verdade nós queremos ver as tecnologias que eles usam lá na parte, por exemplo, de melhoramento florestal, mesmo de controle biológico, né, para a gente trazer essas, né, tecnologias e o que eles vão levar daqui, que nós estamos mostrando, né, que no caso o Brasil está bem avançado, são as tecnologias justamente de controle biológico, não só de produção, mas principalmente de liberação no campo, né, então aplicação com drones, né, sistemas de monitoramento automatizados, então essa parte de tecnologia vem aumentando e acho que esse intercâmbio, acho que eles espero, né, que eles consigam levar essa visão, né, de que o Brasil também tem avançado na parte de tecnologia e as experiências deles vai ser importante para nós também. Tá certo, Carlos. Obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Tá, muito obrigado a todos. Tá certo, estamos aqui no Congresso que debate e discute sanidade florestal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.